Olá, querido amigo, querida amiga, tudo bem com você? Que privilégio, que alegria poder estudar a palavra do Senhor junto com você e com a sua família. Hoje nós vamos estudar o estudo de número 13, o nosso último estudo. O nosso último estudo aqui, que maravilha que você chegou até aqui. Que bom que nós estamos juntos, né? Tenho certeza que se você fez todos os estudos bonitinho, você foi ricamente abençoada junto com a sua família também. Que privilégio, né? Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e vamos pedir a direção dele no nosso estudo. Oremos. Querido Deus, poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, porque aqui estamos para estudar a tua palavra. Queremos entender mais da tua vontade para a nossa vida. Esteja conosco, Senhor, fala conosco, te pedimos por Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos estudar a palavra do Senhor. E o assunto de hoje é vivendo o ministério. Vivendo o ministério é o nosso 13º estudo. Abra a tua Bíblia aí, então, coloca ela aí bem pertinho. Vou colocar o estudo na tela. Nós vamos entender aqui como é que agora vive esse ministério, né? Já que nós já aceitamos Jesus, nós já entregamos a nossa vida para Ele, já decidimos ser fiéis a Ele em todas as coisas. Agora vamos ver o que a Bíblia fala, né? Que nós precisamos fazer, como precisamos viver. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. O que, de acordo com a afirmação de Jesus, devemos ser? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Agora, Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8 vai nos dizer: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Uau! Então veja, a Bíblia diz que, de acordo com a afirmação de Cristo, né, nós devemos ser sal da terra, né? Luz do mundo, sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Então, a Bíblia diz que nós estamos aqui para dar sabor à terra, né? A Bíblia diz que nós estamos aqui para iluminar o mundo, tirar as pessoas das trevas. Então, esse é o nosso propósito, né? Nós precisamos ser testemunhas de Jesus. Você já foi testemunha de alguém? Sabe? Quando você é testemunha de alguém, você carrega o nome da pessoa ali, né? A fama da pessoa. Ou você pode colocá-la em um bom patamar, ou você pode difamá-la. Imagina, você agora diz que é cristão e dando um mau testemunho, né? Não, nós precisamos de fato ser uma bênção por onde nós passamos. Vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta: qual é a dádiva do Espírito Santo àqueles que o aceitam? Qual é a dádiva do Espírito Santo àqueles que o aceitam? Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23, depois 1 Coríntios. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Agora 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Capítulo 12, versículo 11, depois o versículo 7 ao 10. O versículo 11 diz assim: Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas,
distribuindo-as cada um individualmente, conforme ele quer. Agora, do versículo 7 ao 10, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a cada um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dor de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia e a outro discernimento de espíritos. A um é dada variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-las. Uau! Então veja, qual é a dádiva do Espírito Santo àqueles que o aceitam? Os frutos, verdadeiros, né? Os dons, verdadeiros. O dom de gritar, falso, né? Então a gente vê aqui que o Espírito Santo, né? Ele nos dá dons, ele nos dá frutos, né? Sabe, quando o Espírito Santo, ele entra na nossa vida, né? Quando nós aceitamos Jesus, quando nós somos batizados, né? Nas águas e no Espírito, o Espírito Santo, ele nos dá dons, né? E nós vamos aprender, né? Cantar, louvar, pregar, dar estudos bíblicos, recepcionar, ser diretor de algum departamento na igreja, não sei. É, os dons são variados, né? São variados, mas o Espírito é um só. E ele também nos dá frutos, né? As pessoas vão perceber que, além dos dons, nós se transformamos em pessoas melhores, né? É, nós ficamos mais pacientes, né? Mais amorosos, né? Mais bondosos. São frutos do Espírito, né? O Espírito Santo, ele desenvolve ali, né? O amor de Cristo na nossa vida. E produz também uma vida de serviço, né? Para que a gente possa, de fato, pregar o Evangelho para que Jesus logo volte. Agora, quais são os dons de capacitação na igreja e qual o seu objetivo? O que a Bíblia fala aí sobre os dons? Quais são? Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 15, vai dizer assim, ó: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Uau! Então, quais são os dons, né, de capacitação da igreja e qual o seu objetivo, né? A gente vai ver aqui que uns Deus concede dom de apóstolos, profetas, mestres, né, pastores, evangelistas, né? São diversos os dons. E tudo aqui a Bíblia deixa claro que é para a edificação do corpo de Cristo, para a pregação do Evangelho, né? Então, esse é o propósito, né? Deus nos dá dons, mas os dons que Ele nos dá é para pregação, né? Para que a gente edifique ali o corpo de Cristo, né? Edifique o corpo de Cristo. O conselho de Paulo é: procurai com zelo os melhores dons. Deus não confere nenhum dom específico a todos os crentes. Todos os dons são concedidos de acordo com a necessidade de uma situação particular, para fazer frente às urgências missiológicas da igreja em um determinado tempo e lugar. Então veja, os dons eles são dados com um propósito: a pregação do evangelho, né? A pregação do evangelho. Agora, a quarta pergunta: o que Deus espera de mim quando descubro os meus dons? Descobrimos aqui o nosso dom, o que é que Deus espera da gente. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Diz assim:
Alexandre. Não, opa, está no segundo Timóteo. Primeiro agora. 1 Timóteo 4:14. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado, mediante profecia com a imposição das mãos dos presbíteros, né? Então, o que é que Deus espera? O que é que Deus espera, né? Que não te faças negligentes com o dom que há em você, né? O dom que foi recebido, né? Deus, ele espera que a gente use, né? E sabe, tem gente que pega o dom e esconde o dom, né? Tem gente que cava um buraco, né? E esconde o dom, né? Sabe, Deus quer que você use o dom. Deus quer que você use para a pregação do Evangelho. Você multiplique, né? Você multiplique. Tem muita gente que pega o dom, né? E deixa ali escondidinho e tal. Cava um buraco, coloca. Não usa, não multiplica. Ah, pastor, eu não sei qual é o meu dom. Pergunta para Deus qual é a sua paixão, o que você gosta de fazer, né? O que você mais gosta de conversar. Pensa sobre isso, né? E usa o dom. Descobre o teu dom e usa e multiplica esse dom. Usa esse dom em nome de Jesus, né? Agora, quinta pergunta. O que a Bíblia diz que somos após o batismo? Pastor, eu decidi me batizar. O que é que a Bíblia diz, né? O que é que a Bíblia fala, né? Que nós nos tornamos após o batismo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai nos dizer: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uau! Então veja, né? Que é que a Bíblia diz que nós nos tornamos, né, após o batismo, membros passivos da igreja? Falso, né? Tornando, tornamos-nos ministros verdadeiro. Somos ministros de Deus, né? Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus espera que a gente se torne ministros ativos na pregação do Evangelho. Sabe? Deus espera que quando nós nos decidimos ao lado de Cristo, nós apresentemos Cristo também para outras pessoas. Sabe? Quando algo é bom demais, não basta curtir, temos que compartilhar, né? Quando algo é bom demais, a gente tem que compartilhar. Sabe? Deus, ele te convida, Deus te convoca, Deus espera você nessa missão. Aceite o chamado do Senhor e seja um ministro, não apenas um membro, né? Na Bíblia eu não encontro um membro de igreja. Na Bíblia eu encontro um membro do corpo de Cristo. E todo membro do corpo tem uma função, todo membro tem um propósito, né? Tem a sua importância. Você é importante, você tem um propósito, você tem uma função. Exerça como ministro do Senhor. Agora, sexta e última pergunta. O que Jesus nos pede hoje? Mateus capítulo 28. O que Jesus nos pede hoje? Mateus capítulo 28, do versículo 19 ao versículo 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, o que é que Jesus espera de nós hoje? O que é que Jesus pede para nós? Portanto, ide fazer discípulos, ide fazer discípulos. Ah, então, esta é a nossa função, né?
É isso que Deus nos pede, esta é a nossa missão. Deus espera que nós saiamos, preguemos o Evangelho, para que mais pessoas também entendam, aceitem a salvação em Cristo Jesus. Deus te escolheu com esse propósito. Ei, olha aqui para mim. Você foi escolhido, você foi separado, você foi consagrado por Deus. Todo escolhido, consagrado, separado por Deus tem uma missão. Se você está aí com vida, é porque você é um milagre de Deus. E Deus quer te usar fortemente, firmemente na pregação do Evangelho. Vamos finalizar fazendo o nosso compromisso de fé. Compromisso de fé. Você quer ser um membro da igreja ativo? Sim ou não? Sim? Amém. Que bênção. Você quer usar os seus dons para glorificar a Deus? Sim? Amém. Você aceita a missão de Jesus e está disposto a pregar o Evangelho da seguinte maneira? Pregando, falando de Jesus, participando ali da igreja, né, nos seus departamentos, nos cargos. Você aceita isso? A missão de Jesus? Sim? Amém. Louvado seja Deus por isso. Que alegria, que privilégio. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz pela sua decisão. Eu fico muito feliz por você ter chegado até aqui no nosso estudo. Eu tenho certeza que você foi extremamente abençoado. Espero que você já tenha tomado a sua decisão de ser fiel a Deus em todas as coisas. Espero que você já tenha tomado a sua decisão de ser batizado, também batizado. Quem sabe eu tenho o privilégio de batizar você, batizar sua família. Olha que alegria, que privilégio, que lindo, hein? Louvado seja Deus pela sua vida. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado porque chegamos até aqui no nosso último estudo. Vamos continuar firmes, vamos continuar juntos. Logo após um período, nós vamos começar uma nova série de estudos e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar ainda mais. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui chegamos. Obrigado porque finalizamos essa série de estudos especiais e tenho certeza que o Senhor falou fortemente ao nosso coração. Abençoa, Pai, o meu amigo, a minha amiga do outro lado, toda a sua família. Que a nossa vida seja para te servir. É o que te oramos por Jesus. Amém. Deus abençoe você, abençoe a sua família e até o nosso próximo estudo ou a nossa nova série de estudos.